Opa, acho que o pessoal consegue me ver aí. Bom, boa tarde aí para todos vocês, né? Aqui quem fala é o Bruno Kikumoto, sou diretor aqui do Canal Solar. É um prazer aí, novamente ter vocês aí participando, né? Como o Matheus comentou, a gente deve fazer um webinar aí de aproximadamente 1 hora, né? Apresentação sobre DPS, né? Sobre dispositivos de proteção contra surtos atmosféricos aí, que vai ser ministrada pelo Sérgio, né? É um tema muito legal, bem interessante, né? A gente recebe semanalmente aqui dúvidas, né? O pessoal, eu tenho que fazer a seleção do meu DPS, como é que eu faço o dimensionamento, né? Então, a gente vai estar trazendo aí um dos grandes especialistas sobre o assunto, né? Especialistas no Brasil e fora do Brasil também. O Sérgio aí além de um engenheiro eletricista da área, né? Ele também é representante, trabalha aí com o pessoal da DEM, né? A DEM é o fabricante aí de grande renome, né? No mercado, né? De DPS, e vai compartilhar, além aí do conhecimento teórico, né? Também muita coisa prática, né? Como o Matheus falou, a gente vai abrir para as perguntas no final, né? Então, às vezes o pessoal fica aí ansioso, né, para fazer a pergunta no momento que surge a dúvida ali, mas pode colocar a pergunta aí no chat aí que a gente vai responder. A gente deixa bastante tempo aí para no final responder todas as dúvidas. Ô, Sérgio, eu vou deixar você se apresentar porque é tanta coisa que você faz e já fez aí no mercado, né? Aí eu não quero cometer aí o pecado aí de esquecer alguma coisa, tá bom? Pessoal, boa tarde para todos, tá? Meu nome é Sérgio, eu sou engenheiro, eu trabalho na ProAuto Automação, que distribui no Brasil os DPS da DEM, mas nessa apresentação aqui eu vou me colocar como um colega de vocês, muito interessado que essa área de geração fotovoltaica cresça, continue crescendo, continue gerando empregos e com qualidade. Ou seja, a função do DPS, e a minha função aqui também, dos meus colegas da ProAuto, é que proteger os sistemas, vamos dizer. O DPS, ele protege os sistemas que vocês projetam e instalam. Então, a gente é um apoio para que a geração fotovoltaica ela continue sendo eficiente e gerando riqueza aqui no país. Tá? O objetivo é esse. Pode ir. Vamos continuar então, Sérgio. Pode começar, né? Pode sim. Então, Tá, legal. A gente vai falar aqui do dispositivo de proteção contra as descargas atmosféricas, né? Com apoio aqui, com esforço, com a dedicação do Bruno, representando aqui o Canal Solar, e os meus colegas da ProAuto. Tá? Gente, em primeiro lugar, é preciso entender, como o Bruno falou, existem muitas dúvidas sobre os protetores, a função dos protetores, para que eles servem. O primeiro lugar, o que é importante é entender o que é um DPS de fato, para que ele serve. O DPS é um dispositivo elétrico que desvia as correntes de surto de uma instalação, de parte de uma instalação, da instalação como um todo, se ele está instalado na entrada, de um quadro, se ele está instalado num quadro, ou de um equipamento específico, como um computador, se ele está instalado no computador. E, ao desviar essa corrente, ele limita a tensão que vai aparecer nos terminais desse equipamento. Então, o DPS não some com o surto, não desaparece o surto, não elimina o surto. Ele desvia o surto e faz com que a tensão nos terminais do equipamento ela não suba tanto como se ele não existisse. Tá? O DPS é muito importante, que ainda hoje gera dúvida. O DPS não é um estabilizador de tensão. O DPS não é um filtro, tá certo? Muito pelo contrário. As perturbações na rede elétrica são tão nocivas para o DPS como são para outros equipamentos. Então, o DPS ele faz uma função, tá certo? E ele é parte de uma instalação elétrica como um todo. Ele não é um dispositivo milagroso. Então, ele não é um filtro, aqueles filtros que a gente encontra no supermercado. Não. A função dele é desviar uma corrente que está passando na instalação e limitar a tensão nos terminais de um equipamento, como um inversor solar, por exemplo. Tá? A nossa rede elétrica ela tem várias perturbações. Tá?
na verdade, a nossa rede elétrica ela é totalmente perturbada. Aquela senoide que a gente percebe ali nos quadros, nos nossos livros, nas nossas apostilas, essa senoide é uma ficção, porque é muito mais comum encontrar uma senoide cheia de ruídos, como harmônicas, microinterrupções, ou seja, perturbações de menor intensidade e média duração. E também perturbações de alta intensidade e curta duração. Os dispositivos de proteção contra surtos, eles atuam nos surtos por chaveamento. Liguei e desliguei uma máquina. Desliguei ou desliguei o disjuntor. Partiu ou não partiu o motor. Eu gero variação da corrente, então eu gero correntes e tensões induzidas ao longo da minha instalação. Descargas atmosféricas indiretas, que são a maioria delas, descargas atmosféricas que não atingem diretamente a edificação, descargas atmosféricas que atingem a rua do lado, o prédio do vizinho, a rua do quarteirão seguinte, descargas atmosféricas até 2 quilômetros de distância da onde a minha instalação está. Descargas atmosféricas indiretas causam surtos de tensão e corrente. Ou, obviamente, descargas atmosféricas diretas, que são aquelas que atingem a minha edificação, que são mais raras, não porque a descarga atmosférica seja rara, porque é mais fácil a descarga atmosférica atingir vários prédios onde eu me encontro do que atingir exatamente o meu prédio. Mas as descargas atmosféricas diretas são aquelas que têm maior intensidade, transferem mais energia para a minha instalação. Os DPS atuam nos surtos de chaveamento, nas descargas atmosféricas indiretas e nas descargas atmosféricas diretas. Eles não atuam nos harmônicos e nas microinterrupções. Tá? Então, ele tem essa função de trabalhar em fenômenos de curtíssima duração e alta intensidade. Tá? Todo DPS ele tem uma classe. Essa classe diz o que o DPS tem que fazer. Então, quando a gente fala DPS, a gente não está sendo tecnicamente correto, porque existem DPS e DPS. Como existe corrente contínua e corrente alternada, que são coisas diferentes, existem os DPS classe 1, que para fixar, como isso vai ficar para vocês, com o tempo o pessoal vai acabar pela força aceitando o conceito, que são Blitz, Strom, Ableiter, quando eles surgiram na Alemanha, que Blitz é raio, Strom é corrente, e Ableiter é desvio. Eles são para-raios. A corrente do raio que sai da nuvem passa por eles, antes de entrar na sua instalação. Eles são desviadores da corrente do raio. Tá certo? E são ensaiados uma forma de onda chamada 10350, que é a forma de onda que está na letra A. É um pulso de curta duração, mas muito mais do que as correntes induzidas, tá certo? Que são protegidas pelos DPS classe 2 ou 3, que, segundo lá os criadores do DPS, eram Uber Spannung Schutz, sobre tensão, proteção, protetores contra sobretensão, que são ensaiados na curva 8/20. Sérgio, o que isso diz na prática? Diz na prática que um dispositivo que foi ensaiado para conduzir uma corrente na forma de onda 8/20, que vocês estão vendo abaixo, não consegue dissipar energia vinda do raio, que dura 350 microsegundos, um pouquinho mais. Então, ela dura alguns microsegundos a mais do que a corrente induzida. Então, protetores têm que ser especificados, instalados, conforme o objetivo que você tem na proteção. Então, se você quer proteger contra a corrente do raio, você vai ter que usar um DPS classe 1, um desviador da corrente do raio, ensaiado na onda 10350. Se você quer proteger contra sobretensões induzidas, você vai usar um DPS classe 2, ensaiado na onda 8/20. Um não substitui o outro, mesmo que eles tenham a mesma corrente ou correntes parecidas. Mais ainda, um DPS classe 2 de 100 kA não protege 20 kA na onda 10350, porque ele vai conseguir conduzir essa corrente por um tempo muito pequeno e vai se desgastar. Tá? Não se compara a DPS diferentes. Então, se vocês saírem daqui com esse conceito solidificado, vai ser muito importante para todos nós e já vai ter valido a pena o nosso tempo aqui.
Se vocês entenderem que um DPS classe ou tipo, as duas palavras a norma aceita, ele evita que a corrente do raio entre na edificação, e são instalados apenas nos quadros de entrada na onda 10.350, isso é o correto. Se vocês entenderem que o DPS classe ou tipo 2 limita as sobretensões induzidas no quadro, nos quadros, e são instalados nos quadros de distribuição, e não nos quadros de entrada, e são ensaiados na 8/20, eles vão cumprir a sua função. Eu sei que muita gente está pensando aqui agora o seguinte: poxa vida, eu comprei um DPS 2, classe 2, instalei no meu quadro de entrada e até hoje ele está funcionando, o Sérgio está querendo vender DPS classe 1. O seu DPS classe 2 ainda funciona e ainda está em bom estado de conservação, porque nunca uma descarga atmosférica passou por ele. Nunca ele teve que proteger contra aquilo que ele não foi feito. Então, obviamente, vocês podem instalar os DPS classe 2 à vontade. Sempre que aparecer uma sobretensão, sempre que o raio não caiu na edificação onde ele está instalado e veio como uma onda eletromagnética pelo ar, ele vai proteger, porque vai passar por ele uma corrente na onda 8/20. Tá certo? Agora, olha só, vocês ainda têm um terceiro tipo de protetor, uma terceira classe de protetor, que é o tipo 3, que é específico para a proteção de equipamentos mais sensíveis. Ele é instalado nas tomadas, ou se um equipamento eletrônico estiver dentro do painel, ele também pode ser instalado dentro do painel, mas sempre visando surtos de pouca intensidade que acontecem pontualmente dentro de uma instalação. O DPS classe 1 não enxerga o que acontece nos quadros, e o DPS classe 2 não enxerga o que acontece nas tomadas, porque o cabo entre esses dois elementos, entre o quadro de entrada e o quadro de distribuição, ou o cabo entre o quadro de distribuição e as tomadas, ele limita a tensão, ele provoca uma queda de tensão. Então, sempre, o DPS tem que estar instalado próximo àquilo que ele quer proteger. Então, se eu quero proteger a minha edificação, ele tem que estar instalado no quadro de entrada. Se ele quer proteger os circuitos alimentados a partir de um quadro de distribuição, ele tem que estar instalado dentro do quadro de distribuição. Se eu quero proteger o meu computador, o DPS classe 3 tem que estar instalado na tomada, porque nem o classe 2, nem o classe 2, nem o classe 1 vão enxergar. Não é que eles não vão atuar, eles não vão enxergar o surto se originando lá na tomada, porque a fonte de perturbação não é um raio que está fora do prédio. Da mesma maneira que a fonte de perturbação que faz um DPS classe 2 atuar não é a corrente do raio que está vindo. É uma corrente de surto, é uma corrente induzida que passa pela entrada, pelo prédio, pelas paredes do prédio, pela estrutura do prédio, sem que o quadro de entrada perceba. Tá? Gente, quando a gente fala em DPS, existem três tipos de DPS, tá certo? Como a gente já falou aqui, existem tecnologias para fabricar um DPS. Como vocês que manjam a beça aí de energia fotovoltaica, tem placa de silício monocristalino, tem placa de silício policristalino, tem outros materiais utilizando. O efeito vai ser o mesmo, a transformação da luz do fóton em energia elétrica. Da mesma maneira, existem tecnologias que são utilizadas para a fabricação dos DPS. Essa tecnologia é o motor do DPS, ela que faz ele virar uma chave fechada e conduzir a corrente do surto. Só que essas tecnologias trabalham a mesma filosofia, elas fazem a mesma coisa, mas elas têm características diferentes. É muito importante vocês entenderem o seguinte: tem telhadores e diodos, ou seja, DPS que foram fabricados utilizando centelhadores e diodos não se degradam com o uso. Eles vão sempre manter as suas características. Então, eles vão sempre poder conduzir a corrente de surto. Por isso que, quando você especifica um DPS que é um centelhador ou é um diodo,
basta que você diga quantos KA ele tem que conduzir de surto. 20K, 30K, 50K, na onda 10-350 ou na onda 8/20. Eu quero um DPS tipo 1 para conduzir na onda 10-350, 30K. Então, é um DPS de 30K tipo 1. Eu quero um DPS tipo 2 na onda 8/20 para conduzir 10K. Se for um centelhador ou um diodo, são 10K que basta para eles. Só que existem varistores, que é o que mais se utiliza. Os varistores são um componente mais utilizado na fabricação dos DPS. Tá certo? Então, a maioria dos DPS que vocês utilizam, que vocês entram em contato no dia a dia, que vocês compram, eles utilizam varistores. Por isso que ele tem aquele LED ou aquela janelinha, para indicar para vocês que ele acabou. Aquilo não serve para indicar para vocês que ele está atuando, que ele está conduzindo a corrente, ou quantos por cento da corrente ele conduziu. Simplesmente indica que ele acabou. E como o varistor acaba? Como o DPS que utiliza varistor acaba? Pelo número de vezes que ele conduz a corrente. Então, ele conduz a corrente, protegeu, conduz a corrente, protegeu. Chega uma hora que ele não consegue mais voltar ao seu estado inicial. Ele não consegue mais ser uma chave aberta e interromper não a corrente do surto, porque a corrente do surto já acabou, mas interromper a corrente em regime permanente que vai passar pelo protetor. Então, por exemplo, um DPS de corrente contínua que está protegendo cabos que vêm de uma célula solar fotovoltaica. Ele vai conduzir o surto uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Chega uma hora que ele vai virar uma chave fechada. Então, a corrente contínua que está vindo das placas não vai para o inversor. Vai passar pelo DPS e vai para o sistema de aterramento. E ele precisa ser substituído. Neste caso, como é que eu sei quantas vezes ele vai atuar? Como é que eu consigo verificar quantas vezes ele vai atuar? Porque o fabricante te informa. O fabricante dá 2 informações que são fundamentais. Ele vai te informar a corrente máxima que o DPS pode conduzir, sendo que essa corrente ele pode conduzir 2 vezes. Ou ele vai te informar a corrente nominal, ou seja, que é a corrente que o DPS consegue conduzir, mas consegue conduzir 20 vezes, é um valor menor. Então, um DPS que utiliza varistor, ele pode, por exemplo, conduzir 40.000 amperes 2 vezes, ou 20.000 amperes 20 vezes. Então, na especificação, vocês precisam ficar atentos. Porque muitas vezes a pessoa fala para mim assim, Sérgio, escalei um DPS de 40K, é bom? É, só que ele vai conduzir 40K apenas 2 vezes. Se esse é o valor de corrente que normalmente vai aparecer, você precisa instalar um DPS de 40K de corrente nominal, porque ele vai conduzir os mesmos 40K mais 20 vezes. Então, toda a especificação de corrente do DPS tem que levar em conta se ele é um centelhador ou um diodo, o que é o mais simples, mais fácil, porque você só precisa calcular a corrente que vai passar por ele, ou um varistor. O cálculo da corrente é o mesmo, você vai calcular a corrente que vai aparecer naquele ponto. Mas na hora de você especificar o dispositivo, você precisa informar se a expectativa sua é que esse varistor, esse DPS, conduza a corrente 2 vezes ou conduz a corrente 20 vezes. Tá? Então, o que acontece? A corrente nominal, quando se especifica um DPS que utiliza centelhador ou diodo, tranquilo, basta indicar quantos amperes ele tem que conduzir. Mas quando se especifica um DPS que utiliza varistor, é preciso indicar se o valor da corrente é nominal ou se o valor da corrente é o máximo. O ideal é que vocês coloquem as duas. 20K nominal, 40K máxima, 10K nominal, 20K máxima, ou pelo menos, se vocês colocarem um valor de corrente, vocês indiquem, por favor, se é a corrente máxima ou é a corrente nominal. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, quem for executar o serviço, quem for comprar o protetor, pode cotar, uma empresa cotar, por exemplo, 15K como nominal, e o outro cara pode cotar um DPS de 15K como máxima.
Obviamente, o 15K nominal, ele tem corrente máxima de 30K, então ele é mais caro, mas, em compensação, ele vai atuar mais vezes. Muito comum as pessoas não especificarem um DPS que usa varistor, se informando se a corrente é nominal ou máxima. Então, não tem uma expectativa de vida útil dele e, ao longo do tempo, o DPS vai desaparecer, não vai mais proteger ninguém. Gente, como se calcula a corrente do DPS classe 1? Como eu calculo isso? Aqui, em uma hora, eu vou dar uma visão geral, o princípio, e a gente vai, depois, se tiver dúvida, entra em contato, a gente explica de outras maneiras, mas eu queria que vocês tivessem pelo menos a noção da coisa, porque, mesmo assim, se não ficar muito claro, mas a repetição, você já tem um caminho certo. O DPS classe 1 é aquele que eu falei que conduz a corrente do próprio raio, quando ela tende a entrar na edificação. Então, gente, presta atenção. Eu não sei, ninguém sabe, é impossível saber, nem Einstein saberia, Newton, qual é a corrente do raio que vai atingir o prédio numa determinada vez. Isso depende da natureza. O que a gente sabe é que existem 3 níveis de para-raio, de SPDA. Para-raio, que ele captou lá em cima do prédio, os condutores de descida. Você, o projetista do SPDA, vocês ou outra pessoa, vai determinar o SPDA como nível 1, para ele suportar e aguentar que um raio de 200K caia nele e conduza essa corrente para a Terra. Ou um nível 2, que seria um raio de 150K, que vai atingir o prédio e vai para a Terra. Ou o nível 3 ou o nível 4, que é um raio de 100K, que vai atingir o raio, vai atingir o prédio e vai para a Terra. Ou seja, essa é a proteção que a gente coloca no prédio, para que o prédio aguente o impacto dessa corrente. Nada impede que caiam raios maiores que 200K e, normalmente, vão cair raios menores. Dependendo de uma série de contas que a gente chama gerenciamento de risco, a gente vê se a gente vai fazer um SPDA. Eu vou falar uma analogia mais forte, mais parrudão, ou um SPDA mais fraco. Então, o SPDA ele vai determinar qual seria a corrente máxima que aquele SPDA conseguiria levar para o meu sistema de aterramento. Se eu faço um SPDA nível 1, eu sei que até 200K o SPDA vai conduzir para a Terra. Se eu tiver um SPDA nível 2, eu sei que até 150K o SPDA vai conduzir para a Terra. E nível 3, nível 4, 100K. Ou seja, eu sei o máximo de corrente que vai chegar no meu sistema de aterramento. Se for menos que isso, é menos que isso, tudo bem. Se for mais que isso, o SPDA vai ser destruído, ele vai ser deteriorado e essa corrente não vai chegar toda na Terra, porque uma parte dela vai ser utilizada, essa energia, para destruir as coisas lá. Mas vocês podem ficar tranquilos que alguém fez o cálculo e determinou qual é o nível do SPDA. Correntes maiores que 200K é praticamente uma impossibilidade pela natureza. O que a gente já estudou ao longo de tempo, muitas pesquisas no mundo todo, é que da corrente que atinge o captor lá no alto do prédio, lá no alto da torre do celular, lá no alto de uma torre de aeroporto, por exemplo, essa corrente desce pelos condutores de descida e chega até o solo. O que normalmente a gente pensa dessa coisa que é tão maluca, que é o sistema de aterramento, que todo mundo se confunde, mas o que é correto é que 50% dessa corrente, até 50%, ela é dissipada pelo solo, em função da resistividade do solo. Então, quando uma corrente chega no solo, a corrente do raio, metade dessa corrente é dissipada em camadas profundas do solo. E 50% dessa corrente, ela vai seguir um sentido horizontal ao plano do solo. Ela vai se espalhar. Não que ela não vai ser dissipada, ela vai ser dissipada, ela vai ser absorvida pelo solo também. Mas não onde está o terreno. Ela vai se espalhar um pouquinho para ser absorvida mais distante. E a gente sabe, então, por esse fenômeno, que 50% da corrente de torre que cai num prédio, 50% dessa corrente que caiu nessa casa que vocês estão vendo aqui, retorna para a minha edificação. Isso é um dado que eu estou passando para vocês. Eu tenho a máxima disposição para explicar isso em detalhes numa outra oportunidade. Aqui, agora, é importante eu saber
que 50% da corrente do raio retorna para a minha edificação através de cabos, condutores metálicos, que interligam esse prédio ao mundo ao redor, ou seja, cabos de energia, cabos de sinal e tubulações metálicas. Se 50% da corrente do raio volta para a minha edificação, eu preciso colocar um DPS em cada uma dessas entradas de cabo, seja nos cabos de energia, seja nos cabos de sinal, e seja também na tubulação, não o DPS, mas um dispositivo muito semelhante ao DPS, para que esses caras desviem essa corrente e retornem ela para o solo novamente, que forme uma espécie de looping até que o solo absorva toda essa energia. Então, como a gente calcula o DPS classe 1? Muito fácil. É só dividir essa corrente pelo número de condutores que entram no prédio. Ora, 100% do raio atinge o captor. 100% do raio chega no meu sistema de aterramento. Legal. 50% retorna. Então, e se divide entrando no prédio pelos condutores todos que existem lá, de energia e de sinal. A primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular o valor da corrente no DPS é esquecer sinal, esquecer cabo de telefone, esquecer cabo coaxial, esquecer cabo de câmera de TV. Por quê? Porque isso varia muito. São muitas informações que a gente não tem. Então, a gente precisa ser conservador, calcular como se só existisse energia, porque energia é um valor muito mais fácil de calcular. Normalmente, a gente tem sistemas monofásicos, bifásicos ou trifásicos. Sendo mais comum, principalmente em prédios que tenham SPDA, prédios maiores, um sistema trifásico com neutro aterrado. Então, eu vou pegar a corrente do raio, toda ela chega no solo, 50% dessa corrente retorna e entra pelos condutores de energia, a fase e o neutro. A única diferença é que o neutro já está aterrado, então eu não preciso instalar um DPS, porque a corrente do neutro vai retornar naturalmente para o solo. Então, o que eu faço? 100% divide por 2, 50%, 50% dividido por 4. É só dar 50% dividido por 4, dá 12,5%. Então, normalmente, o valor do DPS é 12,5% da corrente que atingiu o prédio. Eu vou pedir licença para vocês para retornar a ilustração. 12,5% de 50% dessa corrente aqui, 12,5% de 150 e 12,5% de 100 kA. Então, vamos fazer as contas aqui para ficar mais claro. Um exemplo concreto. Sistema trifásico com neutro aterrado na entrada de modificação com SPA. Vamos pensar o pior caso. Se vocês quiserem gravar isso aqui, anotarem e passarem a usar isso aqui para tudo, não existe nenhuma situação na natureza que você vai precisar de alguma coisa pior que isso. Isso te dá uma margem de segurança. Se você quiser adotar isso como padrão. O SPDA nível 1, que é um SPDA mais rigoroso que existe. Cai 200K nele, retorna para a edificação 50%, que são 100K. Eu tenho 3 fases e um condutor e um neutro. Então, cada condutor vai conduzir 25K. Então, eu vou precisar de um DPS de 25K para a fase 1, um DPS de 25K para a fase 2, um DPS de 25K para a fase 3, e no neutro eu não preciso de DPS, porque esses 25K já vão para a Terra diretamente. Desculpa. Então, nós necessitaremos de 3 DPS classe 1, cada um deles com uma corrente de 25K. Como o neutro está aterrado na entrada, não precisaremos de um DPS classe 1 para o neutro. Então, veja bem, a corrente que vai passar pelo DPS são 25K. Tá? Agora, veja bem, se é um centelhador, um DPS classe 1, que é um centelhador, basta eu especificar um DPS classe 1 de 25Ka, que é o suficiente. Se eu falo que é classe 1, automaticamente eu estou falando que ele está na onda 10-350. Se for um DPS classe 2, classe 1 também, mas a tecnologia o varistor, quanto vai passar por ele? 25K. A corrente, quem determina
é o raio e a divisão que a natureza faz pelo número de cabos. Só que na especificação, quando eu especificar, eu não posso simplesmente dizer que é um DPS classe 1, entre parênteses, que usa varistor, que ele tem que ter 25K. Por que não? Porque esses 25K pode ser a corrente nominal ou pode ser a corrente máxima. Se é um lugar que cai pouquíssimo raio, desculpa, gente, está muito seco aqui. Se é um DPS classe 1, no lugar que cai pouquíssimos raios, basta que seja a corrente nominal. Cai uma vez, uma segunda vez cai e você troca. Se é um lugar que cai muitos raios, você precisa ter que esses 25K seja a corrente máxima, para que ele ao menos consiga conduzi-la 20 vezes. Certo? Que você troque a cada 2 anos, mais ou menos uma coisa assim. Agora, se for um lugar que cai muito, muito, muito raio, nem vale a pena colocar um varistor. Porque mesmo que a corrente nominal seja 25K e ele aguente 20 vezes, uma hora você vai ter que trocar. O centelhador você não precisa trocar. A contrapartida, obviamente, é que o centelhador, para as mesmas características, ele custa mais do que um varistor. Tá certo? Então, o cálculo vai levar esses 25K. Agora, a tecnologia vai determinar que seja um centelhador, que sempre vai estar apto a conduzir esses 25K, ou seja, um varistor, que vai conduzir esses 25K apenas 2 vezes ou 20 vezes, dependendo se você escolhe como corrente nominal ou se você escolhe como corrente máxima. Então, as minhas recomendações para DPS tipo 1, isso vai estar disposto, vocês podem usar isso até como uma colinha, quando eu tenho um SPDA nível 1, a sua corrente máxima é 200K, o que volta para a instalação são 100K. Se eu tiver uma instalação monofásica, que é uma coisa raríssima para um prédio que tem SPDA, cada DPS tem que ter 50K. Se for uma instalação mais convencional, mais normal, que seja uma instalação trifásica com neutro aterrado não que não seja neutro aterrado. Cada condutor vai conduzir 25K. A única diferença é que nessa situação aqui, se o neutro for aterrado, eu não preciso ter 4 DPS. Eu tenho 3 DPS, cada um com 25K. Aqui eu só tenho um DPS, que é um DPS que tem 50K. O que retorna, gente, é o mesmo, 100K. A única diferença é que ele vai se dividir por mais ou por menos condutores. E aí, dá espaço para eu lembrar para vocês uma coisa, que às vezes o que acontece na natureza vai contra a nossa intuição. Muita gente acha que quanto mais cabos eu tenho, é pior, porque mais a corrente vai entrar. Não, a corrente que vai entrar é metade da corrente do raio. Ele pode entrar apenas por 2 condutores ou por infinitos condutores. Ou seja, a intensidade da corrente que volta para a instalação é a mesma. A única diferença é que eu posso ter vários cabos, então, individualmente, cada DPS é mais fraco, entre aspas, ou tem que ter poucos cabos. Então, individualmente, esse DPS, entre aspas, tem que ser mais forte. Então, aqui, eu tenho a corrente nos 3 níveis do SPDA possíveis. Eu tenho a parcela que retorna, que é metade dessa aqui, e aqui eu coloquei 2 extremos. Quando eu tenho um sistema monofásico e quando eu tenho um sistema trifásico. No meio aqui, nós temos também um sistema bifásico, mas aí é só pegar essa corrente e dividir por 3. Corrente de impulso para DPS de sinal. Gente, acabei de ensinar como é que calcula para energia e para sinal, certo? Eu posso ter um cabo telefônico, eu posso ter um cabo de computador, eu posso ter um cabo coaxial. É só a gente pegar esses cabos que existem e somar, e pegar aqui e acrescentar. Eu tenho mais, por exemplo, os 10 cabos de telefone. Então, ao invés de ser 4, são 6. Divide tudo por isso. Só que não vale a pena fazer isso. Por que não vale a pena? Não vale a pena você perder tempo calculando qual é a corrente de impulso, a corrente do raio, que vai passar pelo DPS de sinal. Por que não vale a pena, gente? Porque, na prática, você não tem... Na prática, você não tem vários modelos de DPS de sinal. Você não tem, por exemplo, vários modelos de DPS para cabo coaxial BNC, por exemplo.
Então, não adianta você calcular, porque o fabricante já calculou isso para você com uma certa margem, para ele ter um modelo lá, que geralmente é de 15K, 20K, que ele sabe que, na prática, é isso que, na pior situação, o DPS vai ter que conduzir. Se vocês quiserem conduzir, basta calcular, desculpa. Se vocês querem calcular, só somar um número de cabos de sinal, somar com os cabos de energia e dividir a corrente do raio pelo total. Mas não faz sentido, porque os cabos de sinal mudam o tempo todo. Um morador, por exemplo, de um prédio pode mudar e tirar o cabo dele da net, um outro pode acrescentar. A tua empresa tem 3 câmeras entrando no prédio, você pode amanhã ter 6. Então, para calcular o DPS de sinal, a corrente de DPS de sinal, não precisa. É só ir no catálogo do fabricante e ver aquilo que ele oferece para vocês. Porque aquilo que ele oferece para vocês, você pode confiar em mim, já é suficiente para a necessidade de vocês. No caso de energia, vocês podem colocar sempre DPS de 50K, que vocês nunca vão estar desprotegidos. Mas, normalmente, vocês vão estar correndo um risco aí, porque aí você tem mais opções. Você tem 50K, você tem 25K, você tem 12,5K, aí vale a pena vocês fazerem uma conta certinha. Tá certo? Para calcular as correntes para o DPS classe 2 ou classe 3, que corrente que passa no DPS classe 2 ou no classe 3? Isso vai depender da intensidade do raio que gerou a corrente induzida, do desenho dos cabos dentro da instalação, da distância de onde cai o raio até onde está o quadro onde você quer instalar esse DPS. Então, a tomada, a distância do raio até onde está a tomada. Como estão muitos fatores e a gente acaba não tendo parâmetro para calcular isso, a gente passa para vocês a experiência, em função de experiência, de estudos, de testes de laboratório, em cálculos, em tentativas que deram errado, que as correntes de surto induzidas, não a própria corrente do raio, elas variam geralmente entre 1 a 10 mil amperes. É muita coisa, mas uma onda 8/20, que é um tempo menor. Então, em cima desses valores de 1 a 10 mil amperes, é que vocês vão utilizar para especificar se o DPS classe 2 ou 3. Do ponto de vista prático, o mais importante é vocês sempre respeitarem que, sem interadores e diodos, basta você dizer qual a corrente que você precisa, e varistores você precisa dizer a corrente que você precisa e o número de vezes que o DPS vai ter que conduzir essa corrente. Tá? Veja bem, centelhador, diodo ou varistor não fazem que a corrente que passa por ele seja maior ou menor. Eles não interferem com a corrente que ele tem que conduzir. Todas as tecnologias vão conduzir aquela corrente ali. A única diferença é que centelhador e diodo não se desgastam e varistor se desgastam. As correntes para o DPS classe 2. Normalmente, a minha experiência de muitos anos, de colegas que compartilham comigo, falam que para instalações pequenas, o que eu estou falando com uma instalação pequena? Para entender qual a importância do tamanho da instalação. Instalações pequenas limitam os comprimentos de cabo entre os quadros, entre quadros e tomadas, entre entrada e quadros, a percursos menores. Isso faz com que as correntes induzidas nessas instalações estejam limitadas entre 5 a 10K. Tá certo? Então, se eu vou... O que é uma instalação pequena? Uma loja num shopping, uma casa, um apartamento, uma pequena empresa, um depósito, por exemplo. Tá certo? As correntes necessárias que vão passar pelo DPS classe 2 variam entre 5 a 10K. Então, se eu vou fazer a corrente nominal dele, 5 ou 10K, para que ele conduza essa corrente 20 vezes. Tá certo? Se eu quiser especificar um varistor em função desses parâmetros, eu tenho sempre que colocar um dobro. Então, a corrente nominal seria 5K e a corrente máxima 10K. Ou se eu optar por uma corrente nominal de 10K, a corrente máxima seria 20K. Em instalações maiores, onde eu tenho comprimentos de cabo maior, onde o enlace de fluxo é maior, onde a área formada pelos cabos absorve uma onda eletromagnética de maior intensidade,
eu vou usar DPS de corrente nominal de 20K. Esse é um valor muito bom, que dá uma boa margem de segurança, que serve como um parâmetro muito bom para vocês. Um varistor, uma corrente nominal de 20K. Se for um varistor, você vai especificar o I máximo com o dobro. Então, ele vai ser o famoso, que é o mais famoso que existe, DPS de 20K nominal, 40K máximo. Tá certo? E como é que funciona isso aqui também? Eu estou procurando explicar, mas isso aqui à disposição de vocês aqui vai ajudar bastante. A corrente nominal é o número de 20 atuações, a corrente máxima é o número de 2 atuações. Então, um DPS de 5K nominal tem 10K de corrente máxima. Um DPS de 20K nominal tem 40K de corrente máxima. Um DPS de 30K nominal tem 60K de corrente máxima. E os DPS classe 3 são aqueles DPS que estão na tomada, o que chega neles, o que sobrou do que foi protegido pelo DPS classe 1 ou pelo DPS classe 2, são correntes da ordem de 5, no máximo a 10K. Na verdade, vocês que têm dúvida do que eu estou falando aí com relação aos DPS classe 2 ou 3, quando vocês olharem os catálogos dos fabricantes, vocês já vão perceber que os DPS classe 2 que são fornecidos, da sua grande maioria, é de 20 nominal, 40 máximo. Os DPS classe 3 que estão disponíveis no mercado variam entre 5 a 10K de corrente nominal. Tá? Recomendações, então, para o DPS, para a corrente DPS. Para DPS tipo 1, no mínimo, você coloca um DPS de 12,5K. E o que você vai precisar, no máximo, é de 50K. DPS tipo 2, pensando aqui, eu fiz especificamente pensando num varistor. No mínimo, com uma instalação pequena, você vai colocar um DPS de 5K nominal e 10K máximo. E no máximo, dificilmente você vai precisar mais do que isso, um DPS de 20K nominal e 40K máximo. E para os DPS tipo 3, basta que seja de 10K, tá certo? Gente, especificamente aqui, aproveitando o espaço do público do canal Solar, só lembrando a vocês que 2 km de distância é o suficiente para uma descarga atmosférica induzir tensões ocorrentes nos cabos de uma instalação fotovoltaica. Tá? Então, o que acontece? Se, por exemplo, na nossa casa, o DPS é uma medida de segurança para quando acontecer um raio, a gente está protegido, em sistemas fotovoltaicos, ao longo de uma vida útil presumida de 20 anos, esse DPS com certeza vai atuar. Tá certo? Porque 2 km de distância, levando em consideração a área ocupada por uma instalação fotovoltaica, e eu não estou falando aqui de descargas atmosféricas diretas, eu estou falando de descargas atmosféricas induzidas, imagina onde vocês estão, imagina se vocês conseguem chegar a 2 km de distância. Então, se vocês conseguirem o que eu acho difícil, lá onde vocês estão olhando, é quando cai um raio lá, vai aparecer uma corrente, uma tensão induzida aqui. Não necessariamente num valor que danifique os seus equipamentos, mas vai aparecer uma corrente. Então, o que acontece? Aí eu vou pedir permissão para vocês falarem da onde eu trabalho, daquilo que eu posso garantir. A gente tem nos DPS da DEM uma série de situações aqui, uma série de características técnicas que fazem que, quando essa corrente acontecer, quando essa sobretensão acontecer, o DPS vai ter condições de cumprir a função dele. Porque DPS, quando ele não atua, quando não está caindo o raio, todos são iguais. A verdade é essa. Outro dia, o rapaz estava falando comigo sobre um DPS numa string box. Falei, cai o raio? Não. Então, quando não cai o raio, qualquer DPS é bom. Agora, ele tem que ser bom, de fato, quando cai a descarga atmosférica. Tá certo? Principalmente pelo seguinte, o que o DPS recebe é uma corrente. O que ele entrega é uma tensão limitada. Ele limita os valores de tensão nos terminais do seu equipamento. Vamos falar especificamente aqui no caso de um inversor fotovoltaico. Então, quanto menos seu inversor não vai receber corrente, porque a corrente o DPS desviou. Ele vai perceber uma elevação de tensão dos seus terminais. Quanto menor for essa elevação de tensão, mais o seu inversor tem chance de sobreviver e mais tempo ele vai durar.
porque quanto menos tensão ele recebe, menos calor interno gera, menos existe esforço sobre os seus componentes eletrônicos e mais próximo da situação em regime permanente ele vai estar. Então, um dos níveis dos nossos diferenciais, para vocês não fazem, todo DPS, então, conduz corrente. Tudo bem, mas o nosso DPS da DEM, limitam a tensão em níveis mais baixos do que aqueles dos concorrentes. Tá? A gente trabalha mais ou menos para um DPS de 1000 volts, nosso nível de proteção é 4 kV, bem menos do que o inversor aguenta. Então, nunca vai acontecer uma situação do DPS chegar praticamente no quanto o seu inversor aguenta. Então, nesse caso, eu não corro o risco do inversor, na verdade, aguentar um pouquinho menos, e quando o DPS atuar, acaba mesmo assim destruindo o inversor. Normalmente, no mercado, o nível de proteção dos DPS que são utilizados para a mesma classe de tensão é 5 kV. São 1000 volts a mais que um DPS que, teoricamente, não seria da mesma qualidade, está entregando. Tá? Então, conclusão, gente. A gente tem um conhecimento aqui, eu tenho um conhecimento, meus colegas da ProAlto têm um conhecimento, a DEM dá um suporte muito grande para a gente aqui, ao longo de muitos anos, e esse conhecimento a gente está procurando passar para vocês aqui, vai deixar os contatos para que esse conhecimento esteja sempre à disposição de vocês. Tá? Além dos DPS, a ProAlto fornece a String Box, fornece individualmente chaves, bones, uma série de componentes aqui, sempre no esforço de valorizar o componente. Então, quando a gente fornece uma String Box, a String Box é de qualidade porque os seus componentes são de qualidade. Então, eu queria lembrar, só para terminar para vocês aqui, que a corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Então, não adianta você colocar a sua qualidade, a qualidade de conhecimento que vocês trabalham, placas de qualidade, inversores de qualidade, se, por exemplo, o DPS, a chave seccionadora, o bone, não tiverem a mesma qualidade, porque vai ser nesse ponto que a instalação de vocês vai falhar. Tá? Eu vou deixar meus contatos aqui, agradeço muito o espaço de vocês. Mais uma vez, eu agradeço o Bruno e a equipe do Canal Solar, que são incansáveis no sentido de levar conhecimento, e nesse tempo eu me coloco à disposição para responder alguma pergunta. Perfeito, Sérgio. A gente tem algumas perguntas aqui. Quer falar alguma coisa antes, Bruno? Não, que falou para responder algumas perguntas, né? Tem um monte aqui, cara. A apresentação boa é isso, né? Gera muita. Quanto a gente mais sabe, mais dúvida a gente tem, né? Tem algumas perguntas boas, mas queria agradecer já, Sérgio, de antemão, né? Excelente tua apresentação aí, falando sobre um ponto aí, muitas vezes que o pessoal tem bastante dúvida, né? Não só o pessoal que trabalha com energia solar, mas trabalha com instalação elétrica em geral, né? E queria agradecer também aí a ProAlto pela parceria aí nesse webinar, né? Cedendo aí o tempo do Sérgio, né? Para agregar aqui para nós. E também agradecer a Aldo Solar, né? Que nos apoia sempre aí, apoiou mais uma vez nesse evento. Mas eu acho que é isso daí, Matheus. Vamos fazer as perguntas. Tem várias perguntas legais, né? Teve uma que chamou a atenção aqui, viu, Sérgio? Que teve, agora não lembro quem foi aqui, que mandou um parabéns aí, porque os seus slides estão muito caprichados, hein? Ficaram bonitos. Eu também tinha slide novo aí, hein? Tinha bastante slide novo aí. Vamos para as perguntas então, Matheus. Vamos lá, então. Começar as perguntas aqui em ordem cronológica do que apareceram para a gente. Quando a gente está falando de DPS, Sérgio, tem alguma maneira de a gente testar se ele está funcionando? Como é que eu sei ele que o varistor está ok? Ainda nessa ideia de atuação e de teste, o DPS ele sofre com temperatura, ele pode atuar antes ou depois da tensão ali programada baseado na temperatura que se encontra? Então, duas perguntas aí, né? Sobre os testes e sobre o comportamento na temperatura. Você pode testar se o varistor, o DPS, qualquer DPS, ele é um dispositivo que é uma impedância muito alta que se torna uma impedância muito baixa. Então, quando a vida útil dele está boa, a impedância dele está como se fosse praticamente um circuito aberto. E aí, quando a vida útil dele vai terminando, a impedância dele diminui.
Só que não é linear, não vai numa linha, ela dá um salto. Então, sem telhadores, ele vai estar sempre com uma impedância alta. Sempre com uma impedância alta. Então, você mega, não é uma coisa tão simples, e você vê se ele está bom. Normalmente, você não vai precisar, porque o centelhador não vai ter final de vida útil. O que pode acontecer se for um raio maior do que a capacidade de corrente dele, aí ele pode ser destruído, visualmente você vai ver. Os varistores são mais complicados. Então, existem equipamentos específicos para testar a vida útil de um varistor. Específico. Você coloca lá e ele te dá uma orientação se esse varistor está próximo ou não do final da vida útil. O que acontece? Uma coisa que, nesse ponto, eu acho que é mais prático e vocês possam, mais importante alertar vocês. Se o varistor estiver no final da vida útil e, por uma falha, for um dispositivo de baixa qualidade, pode ser que a janelinha dele ainda esteja indicando que ele está ativo. Mas ele não está, porque o mecanismo que faz com que a janelinha mude não funcionou. E como é que você vai perceber isso? Porque o disjuntor vai desarmar. Porque o varistor, no final da vida útil dele, ele começa a consumir uma corrente em regime permanente. E essa corrente pode ser maior do que a corrente nominal do disjuntor, do circuito onde ele está instalado. Então, você pode testar? Pode. Como? Aplicando tensão e medindo corrente. Em estado normal, na tensão nominal, o DPS tem que conduzir microamperes. Você não tem nem como medir isso com um amperímetro normal, o amperímetro que está dentro do multímetro, a função amperímetro. Então, pode medir sim, mas não é uma coisa muito prática de fazer. Sem teradores de diodos você não precisa, varistores você tem que estar sempre monitorando, principalmente depois que cai uma descarga atmosférica. Ok. Vamos para a próxima pergunta aqui. A dimensão da esfera rolante, né, o método para identificar onde a gente deve fazer as proteções de SPDA, depende do nível de proteção que irei projetar para o SPDA? Né? Qual é a relação da esfera rolante com o nível de proteção? Tem a ver, pelo seguinte, porque quanto maior o nível de proteção, menor o raio da esfera rolante. Porque, teoricamente, você está protegendo mais pontos. Rapidinho, como é que funciona o método da esfera rolante? O método da esfera rolante corresponde ao último salto que o raio dá até atingir, vamos dizer, a sua instalação. O raio não sai como uma linha reta da nuvem até o solo, ele sai por saltos. E a distância que ele percorre no último salto corresponde ao raio da esfera rolante. Então, quanto mais conservador você quer ser, mais segurança você quer ter, menor vai ser esse raio. Você vai criar mais pontos que a esfera vai tocar. Então, se você coloca... imagina só se você tem um aro de bambolê, nem sei se o pessoal aí sabe o que é bambolê, um brinquedo que o pessoal usava antigamente. Imagina uma moeda. Passa o bambolê vai tocar menos pontos se ele estiver em cima da mesa do que uma moeda, porque uma moeda tem um diâmetro menor, ela toca mais pontos. Então, o raio da esfera é correspondente ao nível do SPDA. SPDA nível 1, o raio é menor, SPDA nível 4, o raio é menor. É maior, desculpa, é maior. Ok. Se o solo for muito pedregoso, a resistência de aterramento não será muito boa. Nessa condição, 50% do surto ainda vai para a terra e os outros 50% ainda entram para a instalação? Ou isso pode se alterar? Excelente pergunta. Só que essa pergunta é boa, tem algumas nuances. Se o solo for pedregoso, não significa que a resistência de aterramento vai ser boa ou ruim. Gente, presta atenção numa coisa muito importante aqui. Vocês estão ouvindo que apareceu uma coisa na tela aqui? Não, pode deixar, sou eu. Você trocou de tela? Gente, presta atenção numa coisa. Hoje em dia, não, está tranquilo. Hoje em dia, a norma não fala mais em resistência de aterramento. Aquela coisa dos 10 homens acabou. Se o solo for pedregoso, você vai ter que fazer uma malha de aterramento diferente para dispersar mais essas correntes. Porque, gente, qual é a função do aterramento para um SPDA? Muita gente fala para proteger equipamento. Não é. A função do aterramento é dissipar essa corrente no solo, não criando tensões de passo e tensão de toque perigosas. Então, quando você tem um solo de maior resistividade, você tem que fazer o desenho da malha
de tal maneira que ela diminua o gradiente de potencial em cada ponto. Tá? Então, eu só estou tomando cuidado, porque não necessariamente um solo rochoso vai te dar uma malha de aterramento com maior resistência. Você vai ter que, com certeza, gastar mais material nisso. Agora, com relação aos 50%, essa pergunta é excelente. Veja bem, para vir aqui para falar para vocês com tanta convicção que 50% volta, eu tenho que estar muito baseado. Eu tenho que ter um cacife muito grande. Qual é esse cacife? Até 50%. Porque a norma te diz até 50%. Então, se você tiver um solo muito ruim, uma resistividade alta do solo e uma malha com uma resistência alta, embora o raio não enxergue a resistência, ele enxerga a impedância, 50% no máximo volta. Se você tiver uma excelente, falando entre aspas, uma excelente malha de aterramento, vai voltar menos. Porque mais corrente vai ser dissipada dentro do solo, no local onde a malha se encontra. Então, quando a norma fala assim, o nível 1 aguenta 200K, volta 50%, ela já está te dando uma margem de segurança, é o famoso FC que a gente usa em engenharia, fator de segurança, fator FC, né? Então, quer dizer, 50% no máximo volta. Tá? 50% no máximo volta, independente da qualidade da malha de aterramento. Porque a norma já colocou esse número fazendo simulações na pior situação. Ok. Oi, podemos passar para o próximo? Pode sim. Tá. A pergunta é interessante aí também. Um sistema fotovoltaico necessita de um sistema de proteção dedicado, disjuntor DPS, certo? Poderia, por gentileza, citar qual NBR ou outra norma cita essa necessidade? Viu? A norma 16690 cita, existem as normas dos inversores citam, tá certo? Agora, de número, assim, eu não vou ter. Se você quiser ter meus contatos, eu posso listar para você as normas onde se aplica. Só assim, a gente hoje trabalha com um conjunto de normas. Então, a própria 5410, ela cita. A 5419, ela cita. A 16690, ela cita também. A norma de inversor de frequência, ela cita também. Entendeu? Então, você tem a série de normas, que são as normas 61, 643, que são as próprias normas do DPS. Então, você tem um conjunto de normas que tratam desse assunto. Se bem que você falou aí, o conjunto disjuntor DPS juntos. Então, a 5410 trata disso, a 5419 já não toca em disjuntor, a 16690 toca nesse ponto aqui, e as normas de DPS, que é a família, a série de normas 61, 643, também tocam nesse ponto aí, que falam da proteção do DPS. Ok. Outra pergunta interessante aí, né? Pode acontecer que um raio caia sobre os módulos, tá? Por que então a gente não tem DPS tipo 1 nas string box, né? Não tem todas as string box, né? A boa pergunta e a resposta é muito simples. Porque as pessoas não querem gastar com isso. Porque as pessoas... Na verdade, a gente está falando de probabilidades aqui. E é o que eu falei. Os sistemas fotovoltaicos, a gente não tem hoje, até 2020, a gente não tem 30, 40 anos de experiência acumulada em relação a isso. Tá certo? Eu trabalho com esse assunto. Então, eu vejo tanto placas menos queimarem, como eu vejo inversores muitos queimarem. Tá certo? Agora, se a pessoa instalou até ela perceber que só um DPS tipo 2 não é o suficiente, vai levar um tempo. É um aprendizado pela dor, mas precisa. Agora, por exemplo, se eu instalar um sistema fotovoltaico, por exemplo, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ele vai ser menos necessário, porque a quantidade de raios que cai lá é muito pequena. Se eu instalo o mesmo sistema fotovoltaico em uma determinada região, Tocantins, algumas regiões de São Paulo ou Manaus, por exemplo, na região oeste do Rio Grande do Sul, a pessoa vai aprender rapidamente que ela precisaria de um DPS classe 1. Ok. Eu vou juntar aqui duas perguntas, né? Porque acho que elas fazem muito sentido serem perguntadas juntas. Qual que é a diferença do DPS próprio para corrente contínua, no caso o fotovoltaico, e o DPS do tipo CA, tá?
e se existe, se é obrigatório o uso desse fusível interno no DPS para a questão do desligamento seguro no final da vida útil. Certo. São muito boas as perguntas, só de parabéns. Gente, o surto, ele não conhece CA nem CC. Então, o processo de condução do surto, o processo de atuação do DPS é o mesmo, tanto no CA e no CC, porque não vai ser nem CA nem CC que está passando lá. A diferença do DPS CA para CC é o que acontece quando o DPS tem seu final de vida útil. Porque quando o DPS-CA tem final de vida útil, ele vai conduzir uma corrente como se fosse mais ou menos uma corrente de fuga em CA. Quando o final de vida útil é em CC, ele vai conduzir no final de vida útil dele uma corrente contínua. Interromper corrente contínua não é a mesma coisa que interromper corrente alternada. Porque a corrente contínua não passa pelo zero. O zero, a passagem da corrente alternada pelo zero, significa que naquele momento não existe tensão. Então, se naquele momento não existe tensão, os dispositivos de proteção fusíveis e disjuntores não fazem esforço, não usam energia para interromper uma coisa que não se opõe. No caso da corrente contínua, sempre vai existir uma energia em corrente contínua que tem que ser interrompida. Então, os DPS de corrente alternada, eles não interrompem com segurança a corrente contínua. E com relação ao fusível, o que a norma fala? A norma fala que o DPS tem que ter um dispositivo de desconexão adequado para as condições em que ele atua. Esse dispositivo de desconexão pode ser interno, pode ser externo. Muitas vezes você pode colocar um DPS e um dispositivo de desconexão externo. Outras vezes, como na DEM, por exemplo, o dispositivo de desconexão de corrente contínua já é interno. Cabe ao fabricante assegurar que aquele dispositivo de desconexão é adequado para as condições que ele vai atuar. Então, isso é uma coisa que vocês têm que questionar o fornecedor de vocês, uma pergunta muito simples. Olha, eu estou colocando esse seu DPS aqui para proteger o lado CC de um inversor. Como ele interrompe a corrente contínua? Aí você vai ver se ele responde ou se ele gagueja. Essa responsabilidade não é de vocês, é deles. Mas se você não questiona, você está assumindo para si essa responsabilidade. Ok. Mais algumas perguntas, então? A pergunta do Bruno aqui, ele faz bastante anos aí já usa os produtos da ProAlto, e a pergunta dele é o seguinte, que ele já viu outros fabricantes recomendarem DPS de 1000 volts de tensão de operação para inversores de 600 volts, né? Enquanto pelo menos aqui que eu lembro aqui da cabeça, a ProAlto tem alguns DPS para 600 volts, né? Existe alguma diferença na proteção de usar um DPS com tensão de operação de 1000 volts num inversor de 600 volts de entrada ou um DPS de 600 volts num inversor de entrada de 600 volts? Tá, a diferença é que quanto maior a tensão, que a gente chama de tensão máxima contínua de operação, que é a tensão que o DPS fica em repouso. Então, um DPS de 1000 volts de tensão contínua de operação tem nível de proteção maior. Então, quando você aumenta a tensão do DPS, significa que ele vai limitar a tensão também no nível mais alto. Então, quando você coloca um DPS de 600 volts, ele vai deixar passar mais tensão do que um DPS equivalente de 1000 volts. Aí você tem que olhar o inversor. Na verdade, é como eu falei para vocês, o inversor é que vai mandar. Porque um DPS pode ter 600, 1000, quantos volts for, mas você tem que olhar o nível de proteção, que é quantos volts ele deixa passar quando ele atuar. E quanto menor, isso vai ser melhor para você. Então, altera sim. Um DPS de 600 tem um nível de proteção mais baixo do que um DPS de 1000. Ok. Mais duas perguntas aqui para a gente não extrapolar muito o nosso horário também. Uma afirmação aqui do Cláudio, né? Mais importante que colocar um DPS tipo 1 no string box é colocar um DPS tipo 2 a cada 10 metros do arranjo fotovoltaico até o inversor. Isso está correto? Na verdade, a distância vai depender um pouco do fabricante, tá? Alguns estão em 10 e 20.
Isso é muito importante porque o DPS tem um alcance. Se você coloca o DPS muito longe da string do inversor, se você coloca esse string com o DPS muito longe do inversor, se você coloca o DPS longe daquilo que ele quer proteger, o cabo que está entre essas duas extremidades, entre protetor e protegido, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que o DPS não enxergue o surto. A gente sempre pensa na queda de tensão da fonte para a carga. Então, a gente sempre acha que na fonte, no caso as placas, a tensão é mais alta do que no inversor. Então, sempre o DPS vai atuar quando a tensão subir. Só que se o surto se originar no sentido contrário, a tensão nos inversores vai ser mais alta do que a tensão onde está o DPS, e a tensão na placa. Então, o DPS tem um alcance. Ele tem uma distância de cabos a partir do qual ele não enxerga o surto. Se ele não enxergar o surto, ele não atua. O DPS, a recomendação de confiabilidade é que o DPS tem que estar sempre instalado onde ele quer proteger. Então, se ele quer proteger o inversor, ele tem que estar na cara do inversor. Se ele quer proteger as placas, ele tem que estar na cara das placas. Se ele quer proteger um computador, ele tem que estar na tomada do computador. Sempre onde ele tem que proteger. Porque sempre que a tensão sobe num ponto, vai subir ao mesmo tempo no protetor. O protetor não supervisiona a tensão para saber o que está acontecendo em cada lugar. Ele sabe o que aconteceu nele. Subiu, ele fecha. Se subiu nele, mas não subiu no equipamento, ou subiu no equipamento e não subiu nele, ele não serve para nada. Perfeito. Temos mais algumas perguntas aqui interessantes. Vamos pegar aí mais umas 2 ou 3 também. Tá? O que acontece... agora. Não, fica tranquilo, imagina. O que acontece quando eu ligo um DPS do tipo 1 num DPS do tipo 2? Né? Acho que a pergunta aqui, na verdade, seria... se você puder comentar um pouquinho sobre a coordenação de DPS, acho que é o que o sujeito aqui quis perguntar. Eu também entendo dessa maneira. Talvez, se você está perguntando, por exemplo, o que eu faço quando eu troco? Se eu colocar um DPS tipo 2 no lugar do tipo 1, quando o raio passar, vai explodir o tipo 1. 2, vai explodir o tipo 2, vai destruir. Explodir não chega, mas vai destruir. Ao contrário, se eu colocar um DPS tipo 1 no lugar do tipo 2, o equipamento queima antes do DPS atuar. O DPS tem que atuar antes do equipamento se danificar. Se você colocar o DPS 1 é mais lento que o 2 e o 2 é mais lento que o 3. Então, um componente eletrônico, um semicondutor, ele é danificado antes do DPS tipo 1 atuar. Então, por isso que existe a coordenação. E se eu colocar os dois no mesmo quadro, o 1 e o 2 é mais rápido. Então, o 2 inibe a atuação do 1. Então, se eu tiver 1 e 2 no mesmo quadro, nunca o 1 vai atuar. É como ele não existisse, ele não precisaria. Então, quando você tem um único quadro na instalação onde é necessário o DPS tipo 1 e o DPS tipo 2, esse DPS tipo 2, o DPS tipo 2 é normal. O DPS tipo 1, ele é com coordenação. Ele é chamado de DPS coordenado. O 1 é coordenado, porque ele tem um mecanismo interno de disparo que acelera a atuação dele. Outra alternativa é você colocar um DPS tipo 1 mais 2, que é um DPS que faz as duas funções. Perfeito. Mais uma pergunta, eu acho que é até bom, é uma pergunta ótima aí para a gente reforçar um pouco a questão de tensão de operação e tensão de proteção, né? Vi uma coisa sobre um DPS fotovoltaico. Boa parte dos inversores tem no datasheet uma tensão máxima de entrada da parte fotovoltaica de 1000 volts, mas o nível de proteção do DPS é de 4000 volts. Isso não iria queimar o equipamento? Não, porque essa tensão de operação é a tensão em regime permanente. É a tensão aplicada ao inversor que faz ele trabalhar. A tensão nível de proteção é uma tensão de surto, é um pico de tensão. Por isso, gente, que os equipamentos, por exemplo, o inversor aguenta 4000 volts. Ele aguenta 4000 volts durante um tempo equivalente a 1 segundo, uma coisa muito pequena. Então, se você aplicar por 1 minuto esses 4000 volts, ele não vai aguentar, ele vai destruir. Então, o nível de proteção é o valor de pico de tensão que o DPS aguenta, quer dizer, que o DPS deixa passar para o seu equipamento aguentar. É um valor mais alto
do que a tensão de trabalho do equipamento, porque essa é uma tensão em nível permanente. Eu moro aqui do lado onde eu moro, aqui é uma avenida, passa um carro com escapamento aberto. Eu aguento esse som alto porque passou, mas eu jamais aguentaria um som até um pouquinho mais baixo se ficasse esse carro parado o tempo todo aqui. Então, uma coisa são picos, coisas muito grandes, mas duram pouco. Outras coisas são coisas menores, mas que são permanentes. Ok. Quando não se conhece o nível do SPDA da instalação, qual é a recomendação para o cálculo ou estimativa para a obtenção do corrente DPS? Aqui, só antes de você responder, eu queria fazer uma intromissão aqui, se você me permite. Quando a gente está falando, né, só relembrar uma coisa importante. Quando a gente está falando de instalar um sistema fotovoltaico no local em que já existe um SPDA, existe uma questão aí normativa que é o seguinte: o sistema SPDA, no momento da sua instalação, ele deve obedecer às normas. Caso tenha algum update aí na norma, né, e o sistema de SPDA não foi alterado, ele ainda é considerado aceitado, vamos dizer assim, como se ele mantivesse o status legal dele até a próxima alteração. A partir do momento que você faz qualquer alteração no telhado onde se encontra um SPDA, ele perde esse status legal e você tem que reverificar se aquele SPDA construído numa versão antiga da norma ainda está ok em relação à instalação nova. Tá? Então, por exemplo, você fez um SPDA ali que seguia a 5419 versão 2004, vamos dizer assim. E você pôs o sistema fotovoltaico. A partir do momento que você altera o telhado, você tem que garantir que esse SPDA ainda vai respeitar a 5419 da versão mais atual. Então, se você está mexendo no SPDA que você não sabe o nível de proteção da instalação, eu, pelo menos, buscaria aí o projetista desse SPDA para você saber sobre qual versão da norma, vamos dizer assim, ele foi construído. Tá? Então, até uma dica aí para vocês se protegerem, né, quando for trabalhar numa instalação que já possui SPDA. Tá? Qualquer alteração ali no telhado altera esse status quo do SPDA. Então, desculpa aí pela intromissão, Sérgio. Pode seguir para a pergunta do DPS. Não, mas já está respondido, foi o que ele falou. Se você não sabe o nível do SPDA, você vai procurar calcular, pegar essa informação, tá certo? E para usar seus cálculos, sabendo que existem limites. Tá? Por exemplo, se você não quiser fazer isso, for impossível, você pode calcular fazer os cálculos com SPDA nível 1. Tá certo? E aí, que é os 200 kA. Agora, aí eu também, assim, normalmente, quando a gente olha um prédio, a gente já sabe mais ou menos qual é o SPDA. A gente já tem essa noção de tudo, entendeu? Então, o que eu falei para você, o SPDA vai do nível 1 ao nível 4, sendo que o 3 e o 4 é a mesma corrente. Então, você vai fazer você vai fazer pelo maior, vai fazer pelo menor, você vai ter que analisar. Agora, sua resposta foi muito boa, tá? Então, eu agora vou pegar a carona dela, né, e falar uma coisa para vocês. O sistema fotovoltaico instalado no prédio não faz com que mais raios caiam nele ou mais raios não caiam nele. O que vai fazer, basicamente, é alterar o funcionamento do sistema de captação. Você tem que garantir que aquelas estruturas metálicas estejam integradas na estrutura de captação, ou protegida por elas, ou fazendo parte delas. Mas não é porque você instalou um SPD, um sistema fotovoltaico no alto do prédio que você vai ter mais ou menos raios caindo nesse prédio. Ok, acho que duas últimas perguntas, então. Prometo que dessa vez são as duas últimas mesmo, tá? O DPS do sistema fotovoltaico, né, ele sempre parece ser tripolar, né? Ele sempre tem ali 3 conexões, o positivo, o negativo e o terra, né? Por que ele parece aí ser tripolar? Porque, na verdade, ele é tripolar. Você tem uma ligação positiva, um ponto em comum, uma ligação negativo, ponto comum, e um módulo no meio entre os dois, para evitar que você corra o risco de a degradação do módulo fechar um curto-circuito ou reduzir muito a impedância entre um dos polos e a Terra. Como é muito difícil você interromper correntes de curto-circuito ou corrente de falta em corrente contínua, você não joga
a tensão toda em cima de um único módulo. Você divide essa tensão entre 2 módulos. Por quê? Porque você, no processo de destruição, vamos dizer assim, de falha deles, um módulo apresenta defeito, interrompe o circuito, vai ter que ser trocado da mesma maneira, mas impede que você tenha um problema no sistema. Então, isso é uma medida de segurança. É uma medida de segurança para a integridade do funcionamento da sua instalação. Ok, vamos para a última, então. Só que antes da última pergunta, eu queria aproveitar e fazer um anúncio, tá? A partir desse mês de maio, né, devido a essa situação do coronavírus, essa dificuldade em fazer cursos presenciais, o Canal Solar está lançando uma promoção onde você pode dividir o valor de um curso com um amigo e os dois assistirem, tá? Então, eu passei agora o link para vocês no chat do grupo, quem quiser entrar lá direto, ou pode procurar lá na nossa página, né, o canalsolar.com.br, na seção de cursos, tá? Vocês vão encontrar o link da promoção também, ok? Então, só lembrando quais são os cursos que a gente vai oferecer em maio. Vamos oferecer um curso de usinas, 3 dias aí de aula, são de 8 a 10 professores, né, baseado aí na agenda, cada um especialista em seu setor, bastante completo. Curso de cabine primária, então quem está começando a trabalhar com média tensão, fazer cubículo de medição, cubículo de transformação, um curso bem legal aí de 2 dias, e um curso voltado aí para técnicas de venda no setor solar, no setor fotovoltaico, ok? Então a gente está com essa promoção, tá? Os preços estão bem abaixo aí do normal, né? Até 50% off, baseado, dependendo do curso, tá? E você tem essa possibilidade de dividir aí esse pacote do curso com um amigo seu, podendo inclusive pagar em 2 cartões, né? Então quem tiver aí um amigo que quer também aí, ou funcionário aí, amigo do colega da empresa, pode entrar em contato aí com a gente, né, na seção de cursos, ok? A gente vai mandar um e-mail também reforçando isso. E aí vocês vão ter essa oportunidade de realizar um curso aí com um custo bem diferenciado. Então, a última pergunta, Sérgio, até legal para a gente relembrar alguns conceitos básicos de DPS, tá? Como que eu especifico a tensão no DPS e o que acontece com o DPS no caso de um curto-circuito externo e um curto-circuito interno, tá? Essa última pergunta aí para a gente finalizar o dia. Certo. Como eu especifico a tensão de um DPS? Né? Em função da tensão nominal da rede, seja CC ou seja CA, mais uma variação em torno de 10%, normalmente é 10%, só em sistemas IT que é maior do que isso, mas normalmente é 10% de margem para que a tensão varie na rede, aumente, sem que o DPS entenda isso como uma necessidade dele atuar. Então, vou dar um exemplo, a gente citou no fotovoltaico em 900 volts. Então, normalmente, para uma entrada em 900 volts, o DPS é de 1.000. Por quê? Porque essa tensão pode variar e o DPS não vai começar a atender. Por exemplo, num sistema mais fácil da gente entender, 127 volts fase terra, ou fase terra, no caso do DPS está fase terra. A tensão, esse é o valor eficaz, não é que a tensão sobe o máximo, o mínimo, não. O valor eficaz, variações do valor eficaz. A tensão pode subir a 130, 135. Então, esses valores não vão queimar nenhum equipamento. Então, eu também não quero que o meu DPS comece a atuar sem necessidade. Então, respondendo objetivamente a pergunta, é o valor nominal da rede multiplicado por um fator em torno de 10% para permitir. Então, é isso que a gente fala, tensão máxima contínua de operação. Por exemplo, para 127, geralmente é 150 a 175 volts. Para 220, geralmente é entre 250 e 275 volts. Com relação ao curto-circuito externo, o que vai acontecer? O DPS tem uma certa capacidade de resistir, de suportar a corrente de curto-circuito. Isso é um dado de catálogo. Então, você tem que analisar ali qual é a corrente de curto-circuito. Ele não vai proteger, ele não é disjuntor, gente. Mas a corrente de curto-circuito vai passar por ele sem comprometer o DPS. O que acontece? Aí respondendo a segunda parte, que é o que acontece com o curto-circuito interno. Além disso, você vai depender de um dispositivo de interrupção de curto-circuito que vai eliminar essa corrente. Então,
o DPS não vai interromper o curto-circuito, ele vai suportar, aguentar o curto-circuito. E vai depender de um outro elemento de proteção, um disjuntor ou um fusível ajusante, a montante, que vai retirá-lo do circuito, caso isso aconteça. Perfeito, então. Bom, obrigado pela participação, Sérgio. Bastante elogio. Posso só aproveitar numa despedida, então? Claro, assim, claro. Então, eu sinto que é uma injustiça muito grande, porque as pessoas me elogiam, falam bem de mim, porque as pessoas me conhecem. Mas eu queria entender que tudo que eu falei, queria que vocês entendessem que tudo que eu falei aqui, tudo que eu transmiti para vocês, tá? É fruto de um trabalho em equipe, tá? Um trabalho em equipe, parte é da DEM e parte é da PRO também. Então, eu queria aqui registrar, assim, vocês estão falando com o Sérgio, elogiando o Sérgio, mas também tem o Tiago, tem o Bruno, tem a Laís, tem a própria diretoria da empresa, que junto proporciona esse trabalho, aprendendo, errando, mas sempre no melhor propósito. E, especificamente, eu fiquei muito contente que o Bruno falou que a apresentação está boa. Então, parte dessa equipe é a Tayane, que, por exemplo, é uma pessoa que, às vezes, vocês não têm a condição de reconhecer, mas eu acho que é uma questão muito justa entender que todo esse trabalho de comunicação é uma equipe, é um time que joga junto, tá? Então, pode ser que hoje vocês falem com o Sérgio, mas vocês vão falar com o Tiago, mas vocês vão falar com o Bruno, com o Gabriel, com várias pessoas ali, todas elas motivadas pelo mesmo espírito que é passado pela diretoria da empresa, de atender os clientes da melhor maneira possível. Tá? E agradecer muito a vocês aqui, que essa parceria com o pessoal do Canal Solar é muito boa. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Fala alguma coisa, Bruno? A gente agradece. Muito bem lembrado aí. Tayane e a Débora aí foram a Tayane da ProAlta, a Débora do Canal Solar aí foram as organizadoras aí do evento aí, tornaram possível a gente estar aqui com vocês, passando esse conhecimento aí diferenciado, né? E agradecer ao Miguel também, meu amigo Miguel da ProAlto, né? Sempre junto com a gente também em todas as iniciativas, né? Sempre zelando aí pela qualidade aí dos projetos e dos equipamentos, né? E mais uma vez a Aldo também por nos apoiar aí mais uma vez aí um evento aí divulgando e trabalhando com a gente juntamente aqui. Acho que é isso, né, Matheus? Mais alguma mensagem final aí? Bom, convidar todo mundo, né, para sempre dar uma olhada no Canal Solar também. Vários assuntos que o Sérgio comentou, a gente tem artigos técnicos escritos sobre isso, então a gente tem um artigo explicando somente quais são as especificações ali, né? Se pegar um DPS ali, virar ali a lateral dele, né? Tem um monte de número, um monte de nome, né? A gente tem um artigo falando exatamente sobre isso, onde utilizar um DPS, não só a parte de DPS, mas bastante rico aí o conteúdo do site Parte Técnica do Canal Solar, tá? Algumas pessoas me perguntaram sobre a promoção. Eu mandei o link da promoção aqui no chat, tá? Mas para quem não achar o link da promoção, a gente vai deixar a página da promoção online no nosso site aí entre hoje e amanhã, ok? Quem tiver interesse nos nossos cursos pode entrar ali na parte de cursos, tá? Dá uma olhada ali na ementa, ver se tem algum curso aí que te interesse, e caso você tenha interesse em adquirir o pacote, né, ou pegar algum curso aí com desconto diferenciado aí, basta entrar em contato com um time comercial que está com os contatos ali debaixo da página de cada um dos cursos. Perfeito? Bem lembrado, Matheus. Isso daí foi também uma coisa que o pessoal acabou perguntando aqui, a gente acabou não falando agora no final, né? Mas a gravação aqui, né, o vídeo do webinar, ele vai ser disponibilizado em nosso canal no YouTube, né? A gente vai estar dividindo com vocês o link, né, quando tiver lá disponível, através do e-mail ou através até do WhatsApp. A apresentação também, a gente não tem problema a gente disponibilizar, não, né, Sérgio? Pode mandar também pessoal, né? Não, por mim não. Pode mandar. A gente manda para vocês também. Pode A gente mandar. manda para vocês também a apresentação. E eu queria também já aproveitar aqui e anunciar que o Sérgio vai estar escrevendo aí artigos com a gente no Canal Solar, mais um autor de peso, né? Mais um grande motivo para vocês estarem aqui com a gente. Eu não lembro agora qual que é o tema do artigo debutante aí, mas também a gente vai estar dividindo com todos vocês aí esse
esse novo colunista aqui no Canal Solar também. É o Sérgio aí, o protagonista do webinar de hoje. Certo? Perfeito, então. Boa noite para todos vocês aí, mais uma vez, né? Foi um prazer estar com vocês e a gente espera vocês aí no próximo webinar aí, junto com a gente. Um grande abraço. Obrigado também. Boa noite para vocês. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.